Na SIC Notícias estão a economista Sandra Maximiano e também Pedro Fontainhas, da Associação Turismo Residencial e Resorts. Muito boa tarde aos dois. Obrigada desde já pela vossa presença. Pedro Fontainhas, começo por si, por lhe perguntar como é que vê a Associação do Turismo Residencial e Resorts, como é que vê estas medidas que foram anunciadas em Conselho de Ministros pelo Governo, nomeadamente no que respeita ao fim dos chamados vistos gold? Com certeza. Sem investimento, Portugal não cresce. E sem crescimento, não há forma dos portugueses virem a viver melhor. E o turismo, é sabido, é um dos principais motores da nossa economia. Porque, para além da atratividade do nosso país e de todas as qualidades que temos, de clima, infraestruturas, localização, etc., cultura, gastronomia, não há investimento sem um incentivo ao investimento. E como existe pouco capital português para esse investimento e que o Estado é conhecido por pouco ou nada investir, resta-nos o investimento estrangeiro. E é neste quadro que se situam as nossas preocupações e a nossa posição relativamente à extinção dos vistos gold. E são 4 os pilares, ou enfim, a sustentação da nossa argumentação. O primeiro pilar é que as unidades turísticas ou turístico-residenciais, que é disso que estamos a falar, não são habitação. Portanto, o setor que represento e que a Associação representa tem ou constrói e promove empreendimentos turístico-residenciais com a finalidade, especialmente vocacionados para segunda habitação, férias, tanto portugueses como estrangeiros. Na verdade, podemos dizer que estas unidades até têm algum efeito positivo de reduzir a procura por casas normais, que seriam casas de habitação, para este tipo de mercado, porque se não houvesse esta oferta, haveria uma pressão maior sobre as habitações próprias permanentes. O segundo pilar é que, e este é porventura um dos principais, está em causa mais uma vez a estabilidade legal e fiscal do nosso país e a credibilidade do Governo e por arrasto de Portugal. O atual regime de autorizações de residência para atividades de investimento, chamados visto gold, entrou em vigor há menos de 14 meses e já excluiu, há 14 meses, todos os centros urbanos da possibilidade de obter este tipo de vistos para a aquisição de habitações. E continuou, e bem, achámos na altura, a permitir este tipo de investimento em unidades turísticas e, indiretamente, no produto turístico em geral, porque o caminho é esse. Foram feitos muitos investimentos, foram criadas legítimas expectativas que agora são defraudadas, o que está a passar uma péssima imagem internacional do nosso país e a afugentar investidores para países concorrentes. A situação é realmente grave porque os nossos associados estão a ligar todos os dias a dizer mais X negócios cancelados, mais clientes que põem em suspenso as suas intenções de investimento, etc. E essas intenções de investimento são para que zonas do país? Os nossos associados, os nossos resorts estão por todo o país, mas com forte incidência no Algarve, no litoral alentejano, na costa oeste. Temos um associado importante na zona norte e alguns empreendimentos na zona de Lisboa, mas que não são unidades turísticas em geral, esses aí, salvo alguma exceção que não me esteja a lembrar. E, portanto, estes são os 2 primeiros pilares. Portanto, estas unidades não são habitação. O segundo ponto é, estamos a passar uma imagem péssima de Portugal, porque o regime foi revisto há 14 meses e há 3 meses, se não me engano, 3 ou 4 meses, penso que foram 3 ou 4 meses, este fim dos vistos gold foi chumbado no Parlamento, foi reprovado, portanto, há realmente muita turbulência à volta disto. E o terceiro pilar é o impacto económico que isto tem na economia. Nós realizamos periodicamente um estudo do impacto de cada novo residente na economia portuguesa. O próximo vai ocorrer no segundo trimestre deste ano. Já estava previsto assim e tem que ser porque faltam-nos dados que só conseguimos obter durante o primeiro trimestre e, portanto, no segundo trimestre vamos revê-lo. O estudo mais recente é de 2021, com dados de 2019, portanto temos que fazer com isso. E concluímos que, ao fim de 5 anos, o contributo de cada novo residente para a nossa economia é cerca de 6 vezes o valor do seu investimento inicial. Isto entre o que é investimento direto, que é o valor do investimento em si, que são os impostos, que é tudo o que é investimento direto, e o investimento indireto, ou seja, o impacto na economia
que deriva do facto de haver novos residentes e suas famílias, etc. Em 2022, no ano passado, em que já era impossível investir em ARIs ou em vistos Gold nos centros urbanos, foram ainda assim captados 534 milhões de euros de investimento. Ou seja, por estas contas, um potencial de mais de 3 mil milhões em 5 anos. 3 mil milhões, para as pessoas terem ideia, quanto dinheiro é que isto é 1,3% do PIB e é 18% do PR. Ainda assim, a argumentação é que esse investimento também acabou por trazer um problema que é a especulação imobiliária. Já lá vamos, se me permite. Deixe-me só dizer o quarto pilar. Então, recapitulando, temos não são habitações. Segundo, a instabilidade. Terceiro, o impacto económico. Quarto, o respeito pela heterogeneidade do país. O país não é Lisboa, o país não é Porto só. É Lisboa e Porto também, mas é muito mais coisas. As nossas regiões têm realidades e requisitos muito próprios. Nem todas estão sob pressão urbanística. Aliás, Lisboa e Porto está, eventualmente, mas as outras não estão. E ainda que os ARI fossem realmente um problema para a falta de habitação em Lisboa e em Porto, e já lá vamos, e vou responder à sua pergunta, porquê castigar todas as regiões por igual, sendo que algumas, como a Madeira, o Oeste, o Litoral Alentejano, o Algarve, dependem fortissimamente do turismo e da captação de investimento no produto turístico. E já lá vamos também, já volto à pergunta que lhe coloquei em relação à especulação, mas vou precisamente a Sandra Maximiano pedir-lhe aqui uma análise do que é, de facto, o retorno do investimento e aquilo que se perde ou que se ganha com o fim dos chamados vistos gold e da análise que é feita, tendo em conta que o Governo... Um dos argumentos é que esse investimento estrangeiro acabou por não ser canalizado para a sociedade em geral, para a economia nacional, portanto, e acabou por gerar um problema ainda maior que respeita à especulação imobiliária. Sim. Bem, eu tenho aqui uma opinião um pouco diferente. É verdade que é preciso, portanto, é preciso incentivar o investimento estrangeiro e, idealmente, nós queremos... captar investimento estrangeiro não só para atividades turísticas, mas atividades produtivas também. Mas Portugal tem as características que tem, e o turismo é realmente algo que não é pretendido que seja destruído, mas sim que continua a ser fomentado e é fundamental obviamente, para o crescimento económico, para o desenvolvimento económico do país. E os vistos gold tiveram um papel muito importante e poderão continuar a ter um papel importante na captação desse investimento, sobretudo para a criação de unidades turísticas e uma oferta que, como aqui foi referido, o capital nacional não tem essa capacidade de o promover. Mas também é verdade que os vistos gold, e tem muito a ver com o limite ou o threshold, portanto, que é preciso para a obtenção de um visto gold, se ter também dirigido a ao investimento em imobiliário que não é para fins turísticos, mas sim para que muitos deles usados, que acabaram por ser usados também com esse fim mais especulativo. 500 mil euros ou meio milhão não é um valor assim tão elevado para que um pequeno investidor estrangeiro possa adquirir uma habitação em Portugal e que não seja necessariamente para a colocar neste mercado de turismo. Há aqui um ponto muito importante, que houve um efeito destes vistos gold no aumento das casas, e não necessariamente especulativo, mas teve a ver com o facto desse threshold, não é? Portanto, houve muitos casos no mercado em que as casas casas que não eram vendidas a 350 mil ou 400 mil, mas que se fossem colocadas no mercado a 500 mil, tinham procura. Portanto, houve uma inflação nos preços que foi causada diretamente por esta procura que existia para conseguir o tal benefício e incentivo do visto gold. Portanto, acaba por ser aqui um threshold que eu acho que tem que ser pensado. Porque estamos a falar... Que acaba por ter um efeito perverso. Acaba por ter um efeito perverso e acaba por inflacionar preços
para uma classe média, obviamente uma classe média até mais alta, não é? Mas preços e falando aqui... E até porque, Sandra, desculpe estar a interromper, mas o objetivo, quando foram criados os chamados visto gold, não estávamos a falar apenas de imobiliário, ou seja, o objetivo era precisamente um investimento que fosse feito em Portugal para também fomentar a economia, lá está, a economia também produtiva, e o que se veio a verificar foi que esses vistos gold, esse investimento foi feito quase somente e apenas no imobiliário. Sim, porque o imobiliário tem-se revelado ser um bom investimento, não é? Ao fim e ao cabo, portanto, é atrativo investir no mercado imobiliário. E daí falarmos esta facilidade com que falamos também de especulação, temos de ter sempre um pouco de cuidado em perceber, não é, o nível, se existe ou não existe especulação, e eu acho que são precisos até muitos mais estudos e perceber qual é, vai lá, a parte que é especulativa neste aumento de preço e que parte é que não é especulativa, mas que é realmente um bom investimento, é um bom investimento. E não era de não esperar, não é, que isso acontecesse, não é? Que acabasse por ser investido no mercado imobiliário e não em outra capacidade produtiva. Mas chegados até aqui dizia que isto tem que ser repensado, ou seja, sim. Há outra forma que não seja a extinção completa da atribuição dos vistos gold, que possa, por exemplo, permitir a continuação de licenças e para outros tipos de investimento? Sim, que ser condicionado a um investimento, não é? Se vier com determinados projetos de investimento, sejam eles no turismo, sejam eles até relacionados com o imobiliário, mas que façam sentido, não é? E aqui foi mesmo referido, né? Portugal não é Lisboa e Porto, e há, obviamente, zonas mesmo do interior que têm grandes potenciais. Nós sabemos que o interesse dos investidores estrangeiros está, na sua grande maioria, nos grandes centros urbanos, em Lisboa, no Porto e no Algarve. Está a mudar também. Está a mudar, mas ainda não é expressivo. Sim. Ainda não é expressivo. O interesse real dos investidores é larga maioria no Porto, em Lisboa e no Algarve. Mas claro, mas aí temos aqui dois pontos, não é? Temos que pensar no interesse dos investidores, temos que pensar no interesse do país e temos que desenhar medidas políticas que possam, ao fim e ao cabo, casar estes dois pontos, claro. Não é? Porque não faz sentido a extinção taxativa dos vistos gold de uma forma cega, mas faz sentido que haja uma análise de projetos aliados a essa possibilidade de adquirir um visto gold. Pedro Fontainhas, e nesse ponto de vista, o plano que foi apresentado pelo Governo, nós sabemos das medidas no seu geral, portanto elas ainda não estão sequer desenhadas em concreto, está em consulta pública. Que medidas vai apresentar? E se vai apresentar algumas medidas ao Governo estamos a trabalhar nisso. No sentido de não ser uma extinção cabal e absoluta da proibição dos vistos gold. E também já agora vamos ver se conseguimos propor ao Governo que chama outra coisa, porque esta marca vistos gold é completamente tóxica. Ficou chamado assim e efetivamente não se chamou assim. E não tem qualquer razão de existir. Mas repare, Sandra, eu até estou globalmente bastante de acordo consigo, porque nós, admitindo a total e definitiva impossibilidade de travar a extinção das ARIs, dos vistos gold, a extinção total, nós o que pedimos ao Governo é que, e lhe recomendamos vivamente, é que se otorgue um período alargado de reflexão, que não faça as coisas em cima do joelho, agora em 15 dias, num mês, e que durante esse período alargado de reflexão, que seja um ano, no mínimo, diria eu, que se possa estudar os verdadeiros efeitos desta medida. Há ou não há especulação de uma vez por todas, e eu não me esqueci da sua pergunta e tenho aqui dados sobre isso, e durante esse período também desenhar um sistema alternativo de incentivos à captação de investimento estrangeiro, porque é isso que interessa no fim do dia, é só isso que nós queremos, é investimento estrangeiro em unidades, bem sei que é imobiliário, mas que não têm ligação, não ligam com a habitação, portanto não tem efeito, é um mercado paralelo, digamos assim, sem nada de pejorativo, mas é o que é. Os dados, vamos aos dados. Relativamente ao visto gold, o impacto direto na economia e o que se tem passado com os vistos gold é que entre 2013 e 2023 foram atribuídos 10.668 vistos gold. Vamos dizer, 10.600, para arredondar. Ao abrigo do programa para imobiliários. Foram atribuídos mais, mas para outras coisas. Em imobiliário, 10.600, grosso modo.
O investimento que resultou da atribuição destas autorizações de residência foram 6,1 mil milhões de euros. 10.600 vistos, 6 mil milhões de euros. O impacto direto de impostos relacionados com a aquisição destes imóveis totalizou 443 milhões de euros. E assim, com estes números, esse investimento direto, nos últimos 10 anos, já corresponde a cerca de 40% do valor do PRR. Ao longo dos últimos 2 anos, tem-se verificado uma alteração bastante expressiva do perfil destes investidores. Inicialmente, é certo que havia muitos chineses, havia russa, havia bielorrussa, havia tudo, mas que não tenho nenhuma opinião necessariamente negativa, não faço nenhuma qualificação de grupo, digamos, mas é certo que eram essas nacionalidades. Hoje em dia, a primeira nacionalidade são americanos, são norte-americanos que estão a comprar. O Brasil aparece em terceiro lugar. E são também muitos fundos norte-americanos. São também fundos norte-americanos. Impacto no mercado da habitação. Entre 2013 e 2022, portanto, nos 10 anos que durou os vistos Gold, foram vendidas 1,2 milhões de casas. Okay? Considerando que cada visto corresponde a um imóvel, o que pode não ser exatamente o caso, porque mais vistos para um imóvel. Estas vendas representaram 0,86% das casas que se venderam em Portugal, não chega a 1%, durante o mesmo período. Mesmo num cenário em que todas estas casas tivessem sido compradas em Lisboa e no Porto, nas áreas metropolitanas de Lisboa e no Porto, a percentagem, o peso de todas estas casas compradas com Lisboa seria apenas 1,77% do total das transações nessas regiões. Portanto, afirmar que este regime está na origem de uma suposta especulação imobiliária é por si só uma especulação sem fundamento nenhum. Porque como é que 77% do mercado, na melhor das hipóteses, pode influenciar... E temos de terminar, Sandra, pedir-lhe só um comentário a esta análise e que, de facto, a que estudos é que o Governo deve fazer para ter em conta efetivamente os efeitos que têm estas medidas? Bem, se falarmos em que estudos o Governo deve fazer muitos, não é? Não só esta medida, mas em termos gerais, não é? Nós precisamos perceber, aliás, o grande problema da habitação é esta grande diferença entre oferta e procura, não é? E houve uma explosão na procura e ainda não existem estudos profundos acerca das próprias características desta procura, não é? Nós temos que perceber o que é que aconteceu para que a procura tenha... E sabemos que há os vistos Gold é aqui uma das pontas, não é? Temos outros benefícios fiscais, nomeadamente para os residentes não habituais, temos a questão dos nómadas digitais, portanto, temos uma série de fatores que podem ter impactado essa procura, mas é preciso ter números concretos para depois agir sobre esses números. Portanto, não é só na questão aqui dos vistos Gold. O mesmo na relação da oferta, não é? Nós precisamos, quando se fala em casas de volutas, nós precisamos de saber os números das casas de volutas, mas não só apenas os números. Nós precisamos de saber as características desse mercado potencial de casas de volutas, que também é algo que não sabemos. Portanto, estudos a fazer há muitos. A obtenção de dados é muito, muito necessária. Agora, em relação aqui à especulação, é difícil realmente estar a imputar somente à questão dos vistos Gold. A questão da especulação no mercado imobiliário, portanto, há quem diga que a especulação não existe, não é? Que num extremo em que basicamente temos os preços altos porque temos uma procura muito alta, a oferta não satisfaz essa procura, portanto, os preços vêm disso. Só que aqui há uma grande diferença, é quando temos um mercado onde as expectativas de aumento de preços constroem o próprio preço, não é? Portanto, o que se espera que vá acontecer num futuro próximo é o que está também a causar esse aumento de preços. E nós temos realmente a expectativa, há alguns anos para cá, esta expectativa constante que os preços das casas têm vindo a aumentar. E daí quando falamos desta especulação, e daí algumas das casas de volutas que também existem, que são mantidas, nomeadamente que alimentam a própria especulação, portanto, aqui podemos ter 1% aqui, 1% acolá e termos realmente alguma bolha especulativa, mas que é preciso perceber, não é? Não podemos culpar apenas aos vistos Gold ou as casas de volutas ou os... São várias variáveis que entram nesta equação. E é preciso saber exatamente o que é que
números. Números e os dados é essencial. Uma frase para terminar, para ilustrar o que acabou de dizer. Muito rapidamente. Procura explosão, oferta entre 2001 e 2010, 82 mil casas novas construídas por ano, entre 2011 e 2020, 16.500. São muito menos. Ficam os dados. Sandra Maximiano, Pedro Fontainhas, obrigada aos dois pela vossa presença na SIC Notícias. Uma boa tarde.